E hoje foi divulgada a segunda prévia do IGPM, chamado Índice do Aluguel, que teve uma variação de 2,37%, superando bastante as expectativas. No mesmo período do mês passado, a alta tinha sido de 1,18%, e com isso, acumulado em 12 meses, foi a 25,46%. A aceleração vem principalmente do atacado e por conta principalmente do aumento de preços de commodities, aqueles produtos que têm comercialização no exterior. Nós tivemos aí a soja, por exemplo, desacelerando a queda, dos suínos, que tiveram uma variação maior também agora, minério de ferro que disparou 26,78%, temos combustíveis subindo no atacado e no varejo, petróleo em alta no exterior, até por uma decisão dos países produtores que reduziram a oferta exatamente para garantir preços maiores, uma maior lucratividade, e o dólar também entra nessa composição mais pesada. O índice de preço ao consumidor teve uma desaceleração importante. No mesmo período de dezembro tinha subido 1,23% e agora na segunda prévia 0,42%. Agora isso apenas deixa mais claro ainda a diferença que nós temos do IGP, dos IGPs de modo geral, porque não é apenas do IGPM, tem IGPDI também, e os índices de preço ao consumidor, inclusive a inflação oficial, o IPCA, que fechou ano passado, na faixa dos 4,5%. Então, nós temos uma diferença muito grande em relação a esses índices, só que esse IGPM está dando muita dor de cabeça para inquilinos, principalmente, cujos contratos de aluguel ainda são indexados ao IGPM. Nós vamos falar sobre isso agora com a Moira Regina de Toledo Bossolani, que é vice-coordenadora da área de locação da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo. Doutora Moira, boa tarde. Boa tarde, Denise. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, de estar com vocês aqui nessa tarde, para discutir esse assunto que é um ponto tão importante na vida de locadores e locatários. Porque são os inquilinos em geral, a gente tem visto inclusive as lojas com grandes problemas, daqui a pouco nós vamos discutir isso também. Agora, do ponto de vista jurídico, em princípio, prevalece o que está no contrato, só que até as condições econômicas acabam impondo alguma negociação, não é? Exatamente. Contratos de locação, Denise, são contratos que são feitos para durar. Então, é natural que a gente precise buscar, e quanto mais a gente buscar isso negocialmente, discutindo entre partes e fora do judiciário, é o melhor dos caminhos, né? É natural que a gente tenha que negociar e estabelecer uma relação que seja equilibrada, para que ele tenha essa viabilidade de durar, de se prolongar durante o tempo. Qualquer uma das partes que se sentir prejudicada tende a romper esse vínculo, né? Então, mais do que nunca, neste momento, o que a gente tem preferido e o que a gente tem orientado é que as pessoas negociem, aquele mantra do tempo da pandemia, de tudo que já aconteceu no decorrer do ano passado, continua, deve prevalecer, e as partes devem ter um esforço extra para achar aí um ponto de equilíbrio que acomode a questão preço, a questão aluguel, a questão possibilidade. Esse é o melhor dos mundos, né? E para isso, a gente precisa entender qual é a real situação, porque o IGPM, muito embora tradicionalmente tenha sido utilizado para fazer esse reajuste do valor dos aluguéis, e nesse sentido cabe aqui uma distinção entre reajuste e revisão do aluguel. Revisão do aluguel é quando o aluguel está fora do valor de mercado, e reajuste serviria apenas para atualizar aquele valor de acordo com a questão da inflação. Então, são coisas distintas, né? O que aconteceu é que agora teve um descolamento do IGPM em relação aos preços e aos outros índices. E, com isso, ele não necessariamente reflete o que é realidade em termos desse reajuste. Então, e em termos do que se está se praticando nos contratos novos também. Então, por isso, se abre espaço para essa negociação entre as partes, e é o que a gente tem visto acontecer na prática. Porque essa correção seria de quase 1/4, né, do valor do aluguel, e pode Muita jogar aluguel exato, muito acima. A gente viu que nas nossas pesquisas o valor do aluguel tem subido pouco, né? A gente tem visto pequenas altas, mas em torno de 2%. Enfim, então a gente vê ali um descolamento entre essas coisas, e aí, se o inquilino perceber que ele tem novas locações para fazer com valores mais convenientes, pode ser
que ele busque essas novas locações e desocupe este imóvel, a não ser que este imóvel esteja fora de preço. Então, assim, não há solução que seja pronta. A gente tem que olhar o caso concreto e entender qual é a melhor solução para aquele determinado caso, entendendo assim o que tem no entorno, o que tem de valores sendo praticados naquela região, naquele tipo de imóvel, e essa análise é muito importante contar aí com a colaboração de técnicos que possam ajudar, sejam eles advogados, corretores de imóveis, ou sejam a depender do olhar crítico que se tem que fazer, né? Se a gente vai discutir direito, a gente vai para o advogado, se a gente vai discutir mercado, a gente olha para o corretor, para a imobiliária, que também vão poder ajudar nesse tocante. Agora, já houve casos que chegaram à justiça e se conseguiu liminar. Agora é uma situação muito complicada, porque contraria o que está em contrato. Qual seria a argumentação para se poder recorrer à justiça? Porque muitas vezes se fala, olha, se não tiver negociação, você pega e muda para um outro imóvel. Não é fácil, não é simples, tem um custo enorme. Se for um imóvel comercial, tem todo o ponto envolvido, tem a clientela também, e mesmo a família mudar não é muito fácil. Sem dúvida. Então, na verdade, nós temos 2 decisões já deferidas, dadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em segunda instância, mas em caráter de tutela antecipada. O que significa? Significa dizer que o juiz ele não se debruçou por completo para a análise do mérito da causa. Nessas 2 decisões que nós temos uma decisão de novembro que indeferiu um pedido, e a gente tem uma decisão agora de janeiro que deferiu o pedido de uma loja. Então, o que a gente percebe é assim, que a gente tem uma contra e uma a favor, o que mostra que o tribunal não é o melhor lugar para decidir essa questão, mas é possível, porque o que se alega quando vai se discutir isso no tribunal é que as circunstâncias e que esse descolamento não seria previsível. Tem decisões já dizendo, inclusive precedentes do STJ, dizendo que tanto a convenção do índice depende do acordo entre as partes, então o que contrariaria uma intervenção estatal neste tocante de definição de um outro índice, que não seja aquele eleito, mas tem uma possibilidade de discussão em termos de valor de aluguel por conta da teoria da imprevisão, que a gente chama, que é por conta do caso fortuito, né, da revisão da base do contrato, que entraria em desequilíbrio por conta desse efeito da pandemia, mas assim, tradicionalmente não se tem justificado a questão da flutuação de índices de correção de reajuste de aluguel com base em inflação, como hipóteses que se identifiquem, hipóteses que se identifiquem como viabilizadoras dessas teorias, porque isso seria previsível, é natural uma flutuação, é natural que o Brasil é um país que tem uma flutuação maior em determinados momentos, a gente já viu o GPM dando negativo, e não foi por isso que os locadores entraram com ações pedindo que fosse trocado este índice. Então, me parece que agora o movimento contrário também não seria justificável, mas é lógico que se eu quero uma relação que dure por bastante tempo, ela precisa ser equilibrada. Se no primeiro momento é difícil, lá na frente, certamente uma intransigência de uma parte ou de outra pode prejudicar esta relação contratual que é feita para durar. Então, por isso, de novo, o que a gente tem orientado é que o advogado e que atue nessa fase de negociação, que ele tente exaurir ao máximo este primeiro passo fora dos tribunais, primeiro para tentar evitar a insegurança jurídica desse tipo de situação onde tem uma decisão favorável e uma desfavorável, né? E também para esse tipo de relação que é feita para durar, a autocomposição, quando as próprias partes acham um caminho, isso tende a ser mais salutar.
a contribuir para que essa relação se prolongue no futuro. Na verdade até chama atenção a utilização ainda dos IGPs, porque eles são muito influenciados pelo dólar, por preços de importados, preços no atacado, que na verdade não reflete exatamente o que está acontecendo na inflação de varejo, na inflação que a maior parte das pessoas sente mesmo no bolso, né? Tem alguns itens que pesam demais e nós já tivemos essas fases de IGP negativo, com deflação, o que foi desfavorável para o proprietário do imóvel, também gerou muita chiadeira na época. Seria muito mais razoável se usar a inflação oficial, que inclusive o Banco Central tenta conter, calibrando juros, calibrando o consumo, e ela tem uma margem de variação que não dá susto para nenhum dos dois lados, né? A eleição do índice, de fato, é uma coisa que precisa ser feita pelas partes de acordo com as especificidades daquele tipo de negócio, né? Não dá, a inflação, às vezes, também ela não é um índice. O que tem se cogitado é fazer uma combinação de índices. A gente tem visto alguns locadores e locatários atuarem nesse sentido, de fazer um combinado de índices e extrair uma média desse combinado. A gente também tem visto uma movimentação para preferir o IPCA, pelo menos neste momento. Então, a gente já tem visto algumas grandes empresas trabalhando e orientando seus locadores ou sugerindo aos seus locadores que para este ano se use o índice do IPCA ou uma redução do IGPM mesmo. Olha, o IGPM daria 23, vamos aplicar 7, vamos aplicar 10, vamos tentar chegar com esse preço do aluguel mais próximo do valor de mercado. Então, por isso que a solução é no caso a caso. Mas a gente tem visto que o IPCA pode ser, sim, uma opção para as partes interessante, porque ao longo dos anos ele tem se manifestado um pouco mais, não diria equilibrado, mas sustentável, assim, ele é mais linear, né? A gente não vê tem um padrão de comportamento, né? Até porque como ele não está atrelado a commodities, a dólar, né, e tudo mais, a gente percebe que ele tem um comportamento de menos sobressaltos, né? Então, isso tem feito com que se desperte um interesse específico em relação a esse índice. Perfeito, ouvimos a Moira Regina de Toledo Bossolani, que é vice-coordenadora da área de locação da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Doutora Moira, muito obrigada, uma boa tarde. É um prazer estar aqui, pode contar comigo sempre, Denise. Muito obrigada.